Quando alguém fala em Marvel, a maioria das pessoas pensa imediatamente nos filmes. Pensa em Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Vingadores, mas muito antes do MCU existir, a Marvel já dominava as manhãs, tardes e madrugadas de milhões de fãs. Foi através das animações que muita gente conheceu X-Men, foi através dos desenhos que descobrimos quem era o Homem-Aranha, e foi graças a essas séries que uma geração inteira se apaixonou pelos super-heróis. Hoje vamos relembrar as melhores animações da história da Marvel. Aquelas que marcaram gerações, as que envelheceram bem e as que ajudaram a construir o império que conhecemos hoje. Uma menção honrosa ao What If, que é uma animação que foi lançada ali, se não me engano, no período da pandemia, que lançou alguns episódios até conectado de fato com o universo dos filmes e imaginando universos e histórias alternativas com os personagens. É uma animação que tem meu carinho porque de fato soube conectar com os filmes e criar episódios e narrativas muito boas. Porém, não vai estar na lista dos melhores, pelo menos na minha opinião aqui. Então, para a gente entender basicamente o poder e o peso das animações que eu vou citar, a gente tem que lembrar quando a Marvel ainda não era gigante como é hoje. E é difícil acreditar, mas houve uma época em que a Marvel estava muito longe de ser a potência que conhecemos hoje. Nos anos 80 e começo dos anos 90, Batman dominava as animações, Superman dominava os quadrinhos e a DC parecia estar muito à frente, porque de fato estava. Eu vou fazer um vídeo depois das animações da DC, que também é muito boa, mas o nerd raiz é a pessoa que tem consciência, consegue aproveitar o que é bom dos dois lados aqui, e a Marvel também mandou muito bem, e é o que eu vou te mostrar. Porque foi justamente nesse período que a Marvel começou a investir pesado nos desenhos animados, e essa decisão mudaria tudo. Começando com X-Men, a série animada. Se existe uma animação responsável por transformar os X-Men em fenômeno mundial, é essa. Antes dela, os mutantes eram populares nos quadrinhos, mas não eram gigantes da cultura pop. E essa animação apresentou ao mundo Wolverine, Ciclope, Tempestade, Gambit, Jean Grey, Fera, Vampira, e fez isso de forma brilhante. Diferente de muitos desenhos da época, X-Men possuía continuidade. Os episódios tinham consequências, as histórias continuavam, os personagens evoluíam e isso era revolucionário para uma animação infantil dos anos 90. Outro ponto incrível é que a série transformou Magneto em um dos maiores vilões da televisão. Porque ele não era apenas malvado, ele tinha motivos, tinha argumentos, você entendia sua dor e às vezes, muitas vezes na verdade, concordava com ele. Isso elevou a qualidade da animação para outro nível. E sem falar da dublagem dessa animação que é tão boa, porque nos filmes vemos Xavier, Tempestade, Wolverine e Magneto com a mesma dublagem dos desenhos. Pode ter mais, só que eu só estou lembrando desses quatro aqui. Então, temos Homem-Aranha, a série animada. Se X-Men apresentou os mutantes ao mundo, essa animação transformou o Homem-Aranha em uma lenda. Para milhões de pessoas, esta é a versão definitiva do personagem, porque ela tinha tudo. Venom, Carnificina, Duende Verde, Duende Macabro, Doutor Octopus, Rei do Crime, Lagarto, Mistério, Sexteto Sinistro, praticamente todos os grandes vilões estavam ali, sem contar que era do mesmo universo mesmo e tinha crossover com o X-Men, que também já era um sucesso. E aqui esse desenho deu uma seriedade e um desenvolvimento melhor para o Peter e para o Homem-Aranha, para a dualidade da vida dele. Esse desenho é muito bom mesmo, e para mim até hoje é o melhor do Homem-Aranha e um dos melhores já feitos no gênero de super-heróis. E esse desenho que fez o multiverso antes de virar moda. Muita gente pensa que o multiverso nasceu recentemente, mas essa série já explorava isso nos anos 90.
Tínhamos vários Homem-Aranhas, a Madame Teia, universos paralelos, realidades alternativas, muito isso antes dos filmes e séries. E também temos uma animação muito boa do Surfista Prateado, que é uma das animações mais subestimadas da Marvel. Provavelmente você até não conhece. Ela visualmente é impressionante, ela é filosófica, madura e é muito diferente dos desenhos tradicionais. Infelizmente, durou apenas uma temporada, mas deixou uma marca enorme. Surfista Prateado, querendo ou não, é um personagem que funciona muito ali, com Galactus, no Quarteto Fantástico. Sozinho, ele, na minha opinião, ainda foi muito bem, mas infelizmente eu acho que não agradou a todas as crianças. Então, temos Homem de Ferro, as aventuras do Homem de Ferro, que talvez uma das maiores surpresas da Marvel, porque a ideia parecia estranha. Transformar Tony Stark em adolescente, mas funcionou e funcionou muito bem. A série conseguiu apresentar o Homem de Ferro para uma nova geração e até para uma geração mais antiga que não tinha contato com o herói. Eu ainda lembro quando lançou o Homem de Ferro nos cinemas, meu vizinho, que já era um quarentão na época, ele até ficou confuso assistindo o filme, porque ele disse que Tony já era um coroa, entre outras coisas, e que achava que ele era adolescente. Então, a visão que ele tinha do Homem de Ferro era que ele era adolescente. Para você ver que a animação funcionou tão bem que ele até não sabia de fato qual era a origem mesmo e como o personagem era caracterizado. Também temos uma joia escondida, o Wolverine e os X-Men, que é uma joia séria, sombria, cheia de ação. Muitos fãs consideram essa a melhor adaptação moderna dos X-Men. O problema é que ela foi cancelada cedo demais, o que é uma pena, porque aqui a gente tinha personagens em versões muito boas. Tínhamos também vilões como o Magneto muito bem representados, uma série que os episódios também continuavam e que infelizmente foi cancelada cedo demais. E aqui, X-Men Evolution, a gente vê que X-Men nas animações realmente é um carro-chefe, porque já é a terceira vez, se não me engano, que a gente cita, para você ver que X-Men de fato é a equipe número 1 da Marvel. Por mais que os filmes tenham mudado isso agora, X-Men é muito bom, velho. E X-Men Evolution, não preciso falar muita coisa. Uma geração inteira cresceu assistindo esse desenho, porque a série modernizou os personagens, transformou os mutantes em adolescentes e criou versões extremamente carismáticas dos heróis. Muitos fãs, também da nova geração, conheceram os X-Men por aqui, principalmente essa geração dos anos 2000, mas quem também é dos anos 90, eu tenho certeza que curtiu muito. E o que fizeram com o Wolverine, não forçando ele a ter um triângulo com a Jean e Ciclope, toda aquela coisa melosa, que infelizmente é fiel, mas que não é bom. Foi muito bom esse acerto da animação, colocar um Wolverine como um cara mais velho que realmente ele é, para ser um tutor dos jovens. Isso foi muito bom, isso foi muito bem desenvolvido, sem contar que a animação em si é impecável. Então, temos também o espetacular Homem-Aranha, aquele dos anos 2000, mais ou menos ali 2006, 7, 2005, eu não lembro o nome, um ano na verdade, mas pergunte para um fã do Homem-Aranha qual a melhor animação do personagem e é muito provável que essa seja a resposta, ou essa ou a que eu citei anteriormente. Para mim é a que eu citei anteriormente, mas aí já tem um choque de geração, mas essa também é igualmente muito boa, porque o equilíbrio era perfeito. Peter Parker, vida escolar, drama, humor, vilões, tudo funcionava. Se você quiser, você pode até tentar assistir primeiro essa animação, que é com Peter adolescente, e depois tentar até assistir a outra como uma continuação, que é a vida dele já adulta. É como você assistiu o primeiro filme do Homem-Aranha, que ele está na escola, e a partir do segundo, que ele já é adulto, trabalha, tem que fazer os corre. Enfim, essa animação aqui é muito boa, também tem a excelente galeria de vilões, um excelente desenvolvimento dos personagens, tudo funcionava. É uma das melhores animações, não só do Homem-Aranha, não só da Marvel, como também de heróis em geral.
Então, temos uma animação aqui que é muito foda e talvez muita gente não conheça porque ela passou um pouco tarde na TV Globinho. Acho que nos últimos anos de TV Globinho essa animação passou, que é Vingadores, os super-heróis mais poderosos da Terra. Talvez, tô dizendo talvez, mas sem dúvida nenhuma, a melhor animação dos Vingadores já produzida. Muito antes do MCU dominar os cinemas, essa série mostrou o potencial da equipe. Capitão América, Thor, Homem de Ferro, Hulk, Homem-Formiga, Vespa, Gavião Arqueiro, todos recebiam espaço para brilhar. E aqui a gente tem um desenvolvimento de personagens e dá pra ver a inspiração mesmo dos filmes e até das fases da Marvel que conseguiram adaptar muita coisa dessa animação. Tanto que na primeira temporada da animação o vilão é Loki, depois evolui para Ultron, entre outras coisas. E aqui também a gente tem a participação também de vários outros heróis, principalmente numa luta universal, né? Tanto dos Skrulls, a gente tem crossover ali com o Quarteto Fantástico, que é muito bom. Que também é outra animação que eu acabei não citando aqui, mas que também é muito boa. E, velho, essa animação é muito foda mesmo. Na luta contra Galactus lá, com a participação dos X-Men, Wolverine principalmente, Homem-Aranha, é algo muito foda, muito bom. E por que essas animações eram tão boas? Existe um motivo simples, é que elas respeitavam os quadrinhos, mas não tinham medo de adaptar. Não simplificavam os personagens, não tratavam o público como incapaz de entender histórias complexas. E isso criava séries que funcionavam tanto para crianças quanto para adultos. Sem essas animações, talvez muita gente nunca tivesse conhecido Wolverine, Magneto, Homem-Aranha, Venom, Quarteto Fantástico, Surfista Prateado, entre outros. Esses desenhos foram a porta de entrada para milhões de fãs, ajudaram a construir o caminho que mais tarde levaria ao MCU. A Marvel pode dominar os cinemas hoje, mas muito antes disso, foram suas animações que conquistaram uma geração inteira. Elas transformaram personagens desconhecidos em ícones, criaram versões definitivas de vários heróis e mostraram que desenhos animados podiam contar histórias tão boas quanto filmes e quadrinhos. Por isso, quando alguém pergunta quais são as melhores animações da Marvel, a resposta não é apenas uma lista de desenhos, é uma viagem pela infância de milhões de pessoas. Uma época em que bastava ouvir a abertura dos X-Men ou do Homem-Aranha para saber que algo épico estava prestes a começar. No próximo vídeo desse quadro, o assunto fica ainda mais pesado, porque vamos falar também das animações da DC e a disputa fica realmente difícil.